Amados ouvintes da Palavra de Deus, eu quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né? E eu venho hoje comentar sobre a lição bíblica de número 8, que diz que nos ensina, na verdade, que Jesus viveu a experiência humana, né? Então, neste trimestre, irmãos, o título do trimestre, né, que nos traz as lições bíblicas, tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências, né? Então, sempre foi um embate que a igreja, desde os tempos primitivos, tiveram, né, de reafirmar a fé em Cristo, a fé bíblica, baseada nas Santas Escrituras. Então, nós temos, dentro da fé cristã, e sempre tivemos, e certamente até a volta de Cristo Jesus vamos ter que estar reensinando, reaplicando, reorientando o povo de Deus concernente à fé em Cristo, a fé puramente bíblica. É uma lástima, né? É muito triste, vamos dizer assim, como as pessoas, como o povo se perde, né? Como o povo se perde a sua convicção de fé e enveredam, né, por caminhos tortuosos. Quando eu dou ouvidos a fábulas, quando eu dou ouvido a doutrinas de demônios, a homens que ensinam mentira, né, que já têm os seus ouvidos cauterizados, certamente eu serei vencido e também serei contaminado, né, desvinculando da fé bíblica e, consequentemente, colocando minha alma em risco, tá bom? Então, risco de quê? De ir para o inferno. Então, nesse trimestre, nós estamos reafirmando o nosso cremos, né? E meditando, né? Prestando, observando, né? E nós temos a certeza de que, infelizmente, muitos têm se apartado dos caminhos do Senhor, e até a igreja bem estruturada, né, tem negado a fé bíblica. Até irmãos dentro das Assembleias de Deus, né, hoje tem dúvida concernente à Trindade, dúvida concernente à divindade e à humanidade de Cristo Jesus. Então, a presente lição vem nos esclarecer, vem nos ajudar, vem trazer uma iluminação para que nós possamos reafirmar, centralizar, endireitar os nossos joelhos desconjuntados e fazer veredas direitas, né? Para que o que maqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, como nos dá conta, inspirado pelo Espírito Santo, o escritor aos Hebreus. Queridos irmãos, e a lição número 8, Jesus viveu a experiência humana. Jesus, ele não foi um homem isolado. Jesus, ele não viveu à margem da sociedade, como alguns até possam imaginar. Jesus não foi essa pessoa. Mas nós vamos aprender, domingo você vai aprender, pela manhã, na sua igreja, que Jesus ele teve um contato social intenso
com o povo, um contato verdadeiramente, né, humano, social, né? Jesus cumpriu as leis cívicas, as leis morais, né? É interessante que o nosso pastor comentarista, ele nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, ele participou de nossa fraqueza física, ou seja, ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu cansaço, né? Ele sentiu sono. Jesus, ele é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. A sua divindade e a sua humanidade, ela é real. É bem verdade, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos ensina, né? Ele nos ensina, deixa eu ver aqui, tá, irmãos? O apóstolo Paulo nos ensina, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, versículo 2. Ele diz que, né, antes de ler, eu quero contextualizar, né, que certas dúvidas a respeito da Trindade, e Agostinho, ele bem disse isso, né, que procure entender a Trindade e você perderá a cabeça, e negando-a, você perderá a sua alma. É bem verdade, irmão, que coisas concernentes à Santíssima Trindade, coisas concernentes aos céus, né? Coisa concernente ao mistério que um dia será revelado. O apóstolo Paulo diz, olha, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ele diz, porque agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos naquele grande dia que nós estivermos com Cristo, nós vamos ter a oportunidade de vê-lo face a face. Mas enquanto estamos aqui na terra, o apóstolo Paulo diz que agora conheço em parte, mas quando do arrebatamento da igreja, quando estivermos com Cristo, o apóstolo Paulo disse que mais então conhecerei, como também sou conhecido. Ou seja, há coisas concernentes a Cristo, a coisa concernente ao nosso Deus, que só vai ser possível sanar todas essas dúvidas quando nós estivermos na glória celestial com o Senhor Jesus, né? Hoje vemos por lampejo, né? Por revelações da Bíblia, né? Vemos por espelho, por enigmas, por saudade, mas só um dia que veremos Cristo na sua plenitude e seremos como Ele é. É isso? Mas a presente lição é para discutir o quê? Jesus viveu, você vai aprender nesse domingo, Jesus viveu a experiência humana, ou seja, enquanto grupos como os fariseus, como os saduceus, como os herodianos, né? Eles viviam, os herodianos, ele vivia à margem da sociedade, né? Tentando captar pessoas
que seguisse a linha do seu raciocínio, caso contrário estaria fora daquele grupo, né? Nós vimos isso lá em Lucas capítulo 15, né? Quando o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar, né? Nós víamos o egoísmo, o orgulho espiritual que os fariseus tinham, né? Em detrimento aos publicanos e pecadores, né? Mas Jesus, e o nosso pastor comentarista, ele bem nos ensina, e ensina com propriedade, né? Que Jesus Cristo, ele não viveu, né? Escolhendo grupinhos, escolhendo pessoas, né? Escolhendo turmas, né? Que lhe atendesse melhor, que lhe fosse trazer prestígio diante da sociedade. Mas, como diz a Bíblia, no textual da Bíblia, João 3,16, que Deus ele amou o mundo. Ou seja, ele amou a todos, ele amou o mundo. E amando o mundo, ele deu o seu Filho unigênito. O João diz que ele amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira muito gloriosa, que ele deu, né? Ele deu para morrer em morte de cruz por mim, por você e por todos os seres humanos constituídos, que viveu, que vive, que irá viver nesta terra. O Senhor, ele morreu por todos. E, portanto, irmãos, não devemos, a exemplo de Cristo Jesus, termos, como é que se chama? Sermos separatistas, né? Ou sermos exclusivistas, né? Só queremos atender ou prestar serviço àqueles que nos satisfazem, que nos representa melhor diante da sociedade, né? Então esse exemplo Cristo deixou para que nós seguíssemos, né? Cristo é um ser humano igual a mim e a você. Se não, vejamos Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, irmãos, Cristo Jesus, ele veio como homem, Cristo humano, Cristo 100% homem. Ele veio para que, pela prova da morte, livrasse, aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, o diabo e Satanás, né? Para nos dar vida e vida com abundância. Mas foi necessário a encarnação, né? Porque de uma forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, Cristo foi formado no ventre de uma mulher. Então ele nasceu como eu e como você. Cristo, ele foi um bebê normal. Cristo foi uma criança normal. Cristo foi um jovem normal, com uma
diferença se não vejamos, né? E é bom a gente frisarmos, né? E olharmos a vida do Senhor Jesus, e é possível replicá-la a nós também. Lucas, capítulo... Oh, meu Deus! Eu não posso perder muito tempo, irmãos, que meu celular, a memória está dizendo que só vou poder gravar 25 minutos. Já vamos em 15 já. Lucas capítulo... Meu Deus do céu. Senhor Jesus, eu perdi a referência, meu Deus. E eu leio isso todos os dias. Lucas, irmãos, perdoa. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, ou seja, em sabedoria. E quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. É como nos ensina Tiago, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Jesus crescia, ou seja, se desenvolvia. Crescer. Uma criança, um bebê, uma criança, um junho, um jovem. E crescia. Desenvolvimento. Jesus em sabedoria e em estatura, certo? Criando corpo, crescendo, e estatura e também em graça para com Deus e os homens. Então, irmãos, aqui foca e vemos, é nítido ver a humanidade de Cristo. É visível, né? A gente enxergarmos aqui em Lucas capítulo 2, versículo 52, a plenitude dessa humanidade, desse homem Jesus, né? E crente, irmãos, ele não vive, ele não deve viver isolado, porque ele é assembleiano, porque ele é batista, porque ele é adventista, porque ele é presbiteriano, porque ele é da Deus é amor. O servo do Senhor Jesus, ele deve ter essa comunhão com o outro, né? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E vos não esqueçais da benevolência. O que é benevolência? É a empatia para com o outro, é o amor para com o próximo, é a atenção para com o outro, é o cuidado, é o respeito, é a aproximação, benevolência. E não esqueceis da benevolência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, o servo do Senhor tem que ter benevolência e tem que ter a comunicação entre os santos, a boa comunicação. Esses sacrifícios Deus se agrada. Então, irmão,
Cristo Jesus, ele teve comunicação com o próximo. Ele, no chamado de Mateus, em um jantar, nós vemos Cristo participando da mesa com os pecadores e publicanos quando foi repreendido pelos religiosos da época. Mas ele não fez acepção de pessoa. Isso é humano, isso é a humanidade de Cristo, né? Então, nós vamos ver as heresias que negam a humanidade de Jesus, o apolinarismo, né? Ele foi um bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente 310 depois de Cristo, morreu 392, né? Ele nega que Jesus encarnado teve espírito humano, né? E quantas pessoas hoje não pensam como Apolinário? Entende que Jesus, ele usou apenas o corpo físico e não teve uma alma, uma humanidade. Ou seja, era um Deus dentro de um homem, né? Então, essas heresias e essas más interpretação, infelizmente, ela não está só com Apolinário, mas tem muitos apolinários dentro das Assembleias de Deus, até por ignorância religiosa, por negar a necessidade da leitura da Bíblia, né? Por negar a necessidade de crescer no conhecimento, que acaba sendo contaminados por heresias e, digamos assim, diabólica, negando de forma indireta que Jesus veio em carne. Esse é um grande perigo. E que nesse trimestre, irmãos, nós possamos aprender, né? Partir para o próximo trimestre, querendo Deus, com esse assunto de fato enraizado em nosso coração, e que nós não venhamos a se perder daqui a 2, 3, 4, 5 anos, esquecer do que nós estamos aprendendo hoje. Amém? Então, eu fiz um pequeno comentário. Os irmãos vão para a escola dominical, domingo, né? Sirva ao Senhor com alegria e certamente o Espírito Santo de Deus tocará no coração de cada um de vós e certamente vamos poder conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. É isso? Excede todo entendimento humano. Amém? Que Deus em Cristo, irmãos, os abençoe e, se for da vontade de Deus, nós vamos vir falar um pouco, né? Como agora, por cima mesmo, sem nenhuma grande profundidade, né? Mas comentar, se Deus der graça, a próxima lição, se Deus quiser. Que Deus em Cristo, irmãos, os abençoe